Então, uma breve retrospectiva do que nós falamos no último culto, que Salabrateia, Calabrachúria, Mandanamai, bababá, isso aí não é língua estranha, isso aí pessoas que se acham, que querem se promover dentro da igreja e ficam criando essas coisas, não é verdade? Língua estranha. Você estar andando aí em um restaurante, em uma lanchonete ou em um ponto turístico. Então o que acontece? Deus toma você e você vai lá diante de um japonês, um casal de japonês, chinês, alemão, francês, e fala o idioma deles tão perfeito quanto eles. Para você é uma língua estranha, mas para eles estão sendo edificados. Isso é língua estranha. Eles dizem, mas como assim um caboclo desse? Falar o japonês melhor do que eu falo? Ele fala a minha língua mais fluente do que eu falo. Porque nós vimos que existia religiosos de todas as nações que estavam embaixo, né, da terra. Partos, medas, elamitas, egípcio, enfim. Veja, estavam falando o hebraico tão fluente quanto os próprios judeus. Então eles ficaram espantados. Não é verdade? Veja. Também há uma língua estranha chamada evangelho. Quando você fala da doutrina dos apóstolos e os profetas, e que sem essa doutrina que ninguém vai ser arrebatado, você está falando uma língua estranha. Por quê? Porque eles estão acostumados a ir lá na igreja e sabe como é que é, né? Aquele oba-oba, aquele vucu-vucu e vinde como estás e fica como está. Não há conversão, não é verdade? Então isso para eles também é uma língua estranha. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E então nós vimos que ali, na verdade, vocês já estão, na verdade, no versículo 14, onde nós paramos, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz. Veja, Pedro, aqui, veja, Pedro, ele começa a manifestar aquilo que Deus ortogou a ele, aquilo que o Senhor Jesus ortogou a ele, em São João capítulo 16. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. E tudo que tu ligar na terra, eu vou ligar no céu. E o que tu desligar na terra, eu vou desligar no céu. Veja, para o mundo isso é uma língua estranha. Por quê? Porque ele se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se Pedro nunca se batizou. Então é uma língua estranha e eles não têm interpretação por isso. Sabe por quê? Porque eles falta o Espírito Santo. Eles podem ter o dom do Espírito Santo, que nem nós vimos aqui, ó, né? Chegou no dia de Pentecostes, eles estavam lá reunidos e começou a descer língua como de fogo. Veja, como de fogo, parecia. E eles começaram a falar noutras línguas e profetizar, que nem está escrito aqui, velho, aqui nesse bendito quadro, não é verdade? Então veja, e foram no capítulo 2 de Atos, no versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram cada um deles, e conforme o Espírito Santo lhe concedia, veja, eles começaram a falar em línguas, veja. Então aqui, neste bendito dia, há mais de 2023 anos atrás, veja, é cumprido mais uma profecia de Jesus Cristo na boca dos seus apóstolos. Veja. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Veja, escutai as minhas palavras. Veja, escutem, prestem atenção no que eu estou dizendo. Não ouçam de mau grado. Não adianta você vir no culto e ouvir uma mensagem de mau grado. Não adianta você vir no culto de má vontade. Melhor que não venha. Porque
na casa de Deus é lugar para os filhos de Deus, não é lugar dos filhos do diabo. Filho do diabo é que não vai para baixo, vai para cima, vai para lá, Isso não é fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz, quando tu entrar ali, guarda teu pé para quando entrar ali, na porta. Porque aqui é a casa do Senhor. Veja, o prudente vai ficar mais prudente, o sábio mais sábio. Veja, por quê? Porque a sabedoria pertence a Deus e somente ela. Veja bem. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Versículo 16 do capítulo 2 de Atos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Veja, eu darei da minha virtude para eles, o meu espírito. Até então, na história não havia acontecido isso, na história da Bíblia. Veja, foram muitas poucas as situações, a que eu me lembro de cabeça foi Saul, o filho de Quis. Né? Que quando ele teve encontro com o profeta, ele profetizou, falou em línguas, veja. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Veja. Agora, o dom de profecia, irmãos, muitos confundem, não é verdade? Dom de profecia com pregação. Veja, aqui Deus está falando que as servas terão dom de profecia. Uma mulher pode levantar em profecia e nunca mais ter profecia. Agora, se eu contesto, não, porque a mulher não prega, e eu dou o título para minha mulher de pastora, de bispa, de missionária, irmão, você tem que se converter. Você foi convencido da mensagem, do batismo em nome de Jesus. Você nunca se converteu. Me desculpe. Quer dizer, me agradeça, por quê? Porque a sinceridade ela tem que ser dita. E quem ama a verdade se alegra, o tolo fica bravo. Não é verdade? Veja. E Deus pode pegar uma criança. Hoje, eles estão botando criança a pregar o evangelho, veja, treinando numa tolologia tão miserável, não é verdade? Agora, Deus pode pegar uma criança e fazer com que ela dê uma profecia. Uma mulher, um homem, e nunca mais usá-lo. Veja. Pois bem, eu farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Veja, aqui, irmão, veja, glorioso para os filhos. Amém. Grandioso. Agora Amém. Também veja, vai ser um dia grandioso para os que ficarem na terra. Hoje, quantos se aproveitaram dessa data comercial para se embriagar, né? Beber e se embriagar e contar piada suja e acha que está... Na verdade, e também quantos pais ficaram que nem o pai do filho pródigo. De vez em quando vinha na janela, espiava. Será que meu filho vem? Será que a minha filha vem? Quantos pais ficaram hoje, veja, e filhos deixaram se levar por... Veja. E ao invés de honrar o pai, veja, eles estão honrando quem? Os inimigos do pai. Veja. Ao invés de honrar o pai, porque é mandamento, veja. Por isso, aquele dia vai ser tão grande. Veja. Glorioso para quem for. Grande dia, mas também para, veja. Aquele dia que nem nós aprendemos. A mesma água, veja, aquele grande dia. Para Noé,
afogou o resto do mundo. Para Noé foi um grande dia, para aqueles também foi um grande dia, porque foi um dia tão grandioso que nunca mais houve um dia igual para eles, e também não para Noé. Porque Deus prometeu que não encheria mais, não mataria mais a raça humana com água. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo diz pela boca de São Pedro que tudo está reservado como um tesouro para o fogo. E de modo algum, assim como a parturiente não escapa do dia do parto, eles também não vão escapar desse dia tão trágico. E nós, glórias a Deus, seremos arrebatados nos ares, por quê? Porque nós temos essa promessa de Deus, não é uma promessa minha. Foi eu que constituí a doutrina dos apóstolos? Não. Foi o Senhor Jesus. Veja. E Jesus Cristo falava muito em parábolas, veja. Não, mas eles não é mesmo, veja. Jesus, irmão, Jesus não perdeu tempo. Eu não sei, veja. Jesus, ele não perdeu tempo. O que Jesus disse? Eu vim atrás do que se havia perdido. Os filhos de Israel. Quem é Israel? No natural, Jacó. Jacó é filho de quem? De Isaac. Correto? Que é filho de Abraão. Então veja, isso aí, irmãos, eu vou deixar para outro dia, vocês me cobram no próximo culto, para nós falarmos disso. Porque a Bíblia diz que a descendência de Abraão, veja, não as descendências, mas a descendência de Abraão, quer dizer, Abraão, veja, assim como aquele tempo ele estava através do pacto da circuncisão, agora vem, veja, Jesus Cristo, que foi prometido a eles. O grande libertador de Israel. Desde quando, na verdade? Então veja, eu quero ler um pouquinho, estou me apurando um pouquinho, porque eu quero ler alguns parágrafos muito importantes da mensagem. Veja, que tem tudo a ver com essa palavra. Tudo a ver, veja bem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem que ter um nome a ser invocado. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e veja, tem que ter, há um nome, não título. Pai não é nome. Na verdade, pai não é nome, pai é um título. Se alguém perguntar para o meu filho qual é o nome do teu pai, ele não vai dizer pai. Se perguntar para mim qual é o nome do teu pai, eu não vou dizer que é pai, eu vou dar um nome que pertence a ele. Então todo aquele que invocar o nome, veja, você está entendendo? Porque Jesus, ele não veio buscar qualquer um. Ele veio buscar aquele que conhece o seu Pai. Aquele que invocar o nome do seu Pai, esse será salvo. Veja, coisa linda a Bíblia, né? Eu amo a Bíblia, sabia, irmão? Eu vou ser franco para você. Eu gostaria de viver cada tio e cada jota. Eu sou tão falho, muitas vezes, não é verdade? Eu sou tão falho. Eu amo tanto a Bíblia que eu gostaria de viver, mas acho, é que nem disse o apóstolo Paulo, esse espinho está na minha carne, eu quero, mas não consigo. Mas Deus é Deus de tudo e todos, daqueles que o invocam, não é verdade? Haverá um dia de perfeição, porque Deus não mente. Amém. Não. Então você pode esperar tranquilo que vai haver um cumprimento. Amém. Não adianta você ficar aqui dando Não, vai haver um dia. Creia você não creia. Me perdoem, quer dizer, me agradeçam pela sinceridade. E nós estamos pelejando para alcançar esse dia com aprovação, não com repúdia de Deus. Misericórdia. Amém. Veja bem, coisa maravilhosa. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que por Deus ele fez no meio de vós. Aleluia! E até hoje ele ainda está fazendo no nosso meio prodígios maravilhosos. Aleluia! Veja, como vós mesmo bem sabeis, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, veja bem,
este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aí é que está, meu amigo. Aí é que está, veja. O projeto de Deus cumprido, melhor dizendo, não cumprido, cumprido, em Jesus Cristo para quem? Para resgate dos filhos. É que nem eu falei no culto passado. As denominações são tudo filhos bastardos. Não adianta você querer, é porque eu amo Jesus, ai coraçãozinho, Jesus. É mentira. Você está mentindo para você mesmo. O ímpio mente para ele mesmo dizer que ama Jesus e vive uma vida fora da sua palavra e nem tenta ser um mentiroso. Filho do diabo, mau caráter, espiritualmente falando, correto? Espiritualmente, você fisicamente é uma pessoa correta, não teve a metade do pecado que eu tive, né? Tem pessoas que nunca roubaram, tem pessoas que nunca mentiram, quer dizer, é difícil quem não mentiu, né? Mas assim, pessoas que nunca adulteraram, foram fiéis, o leito nupcial é sagrado, ele nunca traiu, ele nunca, você está entendendo? Mas isso é a obrigação social. Veja, agora nós temos a obrigação espiritual. Essa obrigação espiritual, veja, é uma relação com você e Deus. Agora você dizer que ama Deus e vive uma vida miseravelmente nas denominações, veja, não guardando os mandamentos do Senhor, não guardando a santa doutrina, você é um mentiroso. A Bíblia diz isso, não é verdade? Primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se tu diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, tu é mentiroso, veja, e em ti não está a verdade. Pronto, veja bem. Então isso foi programado, veja, estava na presciência de Deus. Deus viu anos de acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Veja. Então esta é a grande característica do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para salvar o que se havia perdido, veja, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. Muitas pessoas são boas, são isso, mas está lá enfiado numa religião, e quando você fala a língua espiritual, a língua celestial, eles não entendem. Por quê? Porque eles são amantes de si mesmos. O Deus dele é o umbigo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, veja, que o Deus deles é o seu umbigo. Entendeu? Importa eles estarem com aparência vitória, importa eles estarem, veja. Por quê? Porque, veja, Deus veio buscar um povo zeloso e de boas obras. Pequenino, mas existe, graças a Deus. Amém. E nós estamos peleando para isso, não é verdade? Amém. Veja. Presciência. Veja. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. Ai, meu Deus! Se eu estivesse lá naquele dia, eles iam ter que me crucificar de alto. Mentiroso. Se você hoje não consegue guardar a doutrina dos apóstolos, você é um mentiroso, é um artista. É verdade? Se aquele dia eu estivesse lá, como é que pode? Ai, meu Deus! Mentiroso. A doutrina está aqui. Isso está em tudo quanto é canto. Todos sabem que há um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mentiroso. E espiritualmente, mau caráter. Você está entendendo? Veja. Espiritualmente. Humanamente você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super digna, mas espiritualmente, quando você troca um dogma, um ismo, pela doutrina, me perdoe, mas, veja, eu não consigo entender, irmão.
Para mim essa é a melhor marca de carro. Para mim essa é a melhor marca de... fui lá e comprei, né, querida? Comprei uma melhor marca, né, querido? Né, querida? Aí para Deus vai qualquer coisa? Aí para Deus é qualquer igreja? Aí para Deus é qualquer dogma? Ô irmão, veja bem, veja bem. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Veja, por isso se alegrou o meu coração, aleluia, e a minha alma exultou ainda, a minha carne há de repousar em esperança. Vamos repetir? Veja. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Irmãos, se nós não tivermos esperança da vida eterna, então vamos atender aquele conselho de Jesus: quem é sujo, suje-se ainda. É Jesus que aconselha o ímpio. Se você é sujo, suje-se ainda. Agora, se você é limpo, limpe-se ainda. Veja, porque se nós não tivermos esperança na ressurreição dos mortos, na vida após a morte, irmão, então você está perdendo tempo. Talvez seja por isso que nós não... Veja, está nos faltando, veja aquilo. Veja, aquela liga. Porque se nós não temos... olha, acho que morreu, acabou, veja. Então vamos aproveitar a vida, irmão. Aproveita, porque olha, agora, não se faça de bobo, porque todos ouviram que Jesus Cristo ressuscitou e que a tumba dele está aberta, e ele diz que, veja, assim como aquela está aberta, muitas se abriram e vão se abrir. Como assim, irmão? Como assim o irmão disse que muitas já se abriram? Mas não foi o que aconteceu no dia da crucificação de Jesus? Quando ele deu o brado, está consumado, o que aconteceu? Um terremoto grande chacoalhou, as pedras se fenderam, os túmulos foram abertos e os santos do passado foram vistos andando pela cidade. Ei, glórias a Deus! Eu creio nisso. Amém. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Eu creio nisso. Amém. Veja bem. Aqui. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui, irmão, veja bem, aqui nesse versículo aqui eu quero dar uma pausa, porque veja bem, Jesus, veja, ele ressuscitou no sábado. Por quê? Porque senão o corpo dele começaria a entrar em estado de putrificação, o corpo dele começaria a se corromper. Primeira coisa, afundar o nariz e ali começar, veja. Mas como a Bíblia diz que o corpo de Jesus não conheceria a corrupção, então ele teria que ressuscitar antes dos 3 dias, correto? Veja bem. Fizesse-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Oh Deus, vamos repetir. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo, alegria, gozo. Aleluia, glórias a Deus. Veja. Amém. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-lhes livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento, que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Veja. Nesta previsão,
disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Veja, Davi está na sepultura dele lá em Israel, agora ali e lacrada com o seu pó lá dentro. Agora, a de Jesus, que também lá está lá em Israel, só que porém vazia, abriu, ressuscitou, aleluia. Amém. Veja, nem a sua carne viu a corrupção, veja. Amém. Jesus disse, vocês derrubam isso aí em 3 dias, eu levanto. Mas se ele ficasse 3 dias, veja, a carne dele começaria a entrar em corrupção, ele começaria a se deteriorar.